Oi, 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 sou Carol Zambelli, psicóloga com foco em brasileiros no exterior, e hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado e também urgente. O medo que muitos imigrantes estão sentindo nos Estados Unidos, especialmente depois dessa onda de protestos na Califórnia devido às ações da ICE. Para quem não sabe, a ICE é o Serviço de Imigração e Controle da Alfândega. Tudo começou a partir de batidas em obras, para pegar, digamos assim, os imigrantes que estão indocumentados, estão ilegais no país. E os rumores de que isso aconteceu em uma Home Depot ali na Califórnia, ali em Paramount, não sei se é assim mesmo que se pronuncia, mas os rumores que isso aconteceu ali gerou uma onda, de medo e pânico muito grande. Ninguém sabe ao certo se isso aconteceu, se não aconteceu. O Departamento de Segurança Interno declarou à BBC que isso não aconteceu. Para quem não sabe, gente, na Home Depot ali daquela região, é igual a gente assiste nos filmes. Fica aquela fila de imigrante e aí passa, a van falando, tem obra em tal lugar, Quem quer ir? Então ali acontece esses encontros. E quando a gente fala sobre imigração, muitas pessoas associam, a trabalho, documento, mas não é só isso. E a saúde mental dessas pessoas? E o emocional dessas pessoas? Na psicologia intercultural, a gente compreende que esse imigrante ele passa por lutos, Ele deixa a rotina, a língua, a família, os laços afetivos, fica tudo para trás. E junto com isso também vem o sentimento de não pertencimento, Você precisa sobreviver ali naquele país, então você precisa dar um jeito, de se adaptar, de se ajustar àquela cultura, mas você sente que você não faz parte dela. E junto com toda essa situação que está acontecendo, ainda vem também o sentimento de não acolhimento, como se o país não quisesse que você estivesse ali. Então vem um sentimento de insegurança também muito grande. E tudo isso, gente, acaba sendo vivenciado de uma forma muito traumática, porque pensa, você já tem que lidar com todos esses lutos, Você não tem ninguém ali afetivamente, você deixa de ser quem você era, porque você muda, querendo ou não, você muda a sua identidade, devido a essa mudança, Quem você era já não faz mais sentido. Então você tá ali naquela luta emocional e aí você ainda tem que lidar com um sentimento novo que surge, que é da perseguição. E aí a insegurança acaba falando muito mais alto, porque você sente insegurança de sair na rua, por exemplo, Então você tem medo de ir numa farmácia, Se você encontra um policial na rua, mesmo que não tenha nada a ver com a imigração, aquela tensão já te domina. No caso da direção, Se eu estou dirigindo e um xerife me para, no caso dos Estados Unidos, ou se um policial me para, eu não tenho documento, sabe? Então, é toda uma tensão que é gerado em volta disso e acaba sendo vivenciado de uma forma muito traumática para aquela pessoa. Já é natural esse sentimento de deslocamento. E quando tem rumores de batidas, de imigração, então a tensão acaba se espalhando muito pela comunidade e acaba gerando um pânico muito grande. Por isso que eu falei no início sobre essa questão também, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das informações. A gente saber de que fonte a gente nutre, essas informações, porque muitas são desinformações e é só para causar, o caos, o pânico. Então a gente tem que ter muito cuidado para não estar alimentando esse medo. E vendo também pela cultura hispânica, principalmente os mexicanos, eles são marcados por uma grande revolução. Então a gente consegue compreender também, na maneira deles de agir perante um ataque, digamos assim. Então eles estão se sentindo atacados, estão sentindo a sua dignidade atacada. Então eles reagem de uma forma que também tem tudo a ver com a cultura deles. E é uma coisa assim muito interessante também, gente, se a gente parar para analisar o sentimento desses imigrantes, que assim, eu contribuo para o país, eu trabalho, eu faço as coisas
corretas, né? E estou sendo perseguido. Então, a gente também tem que analisar todas essas questões que estão por trás desse imigrante. Porque atrás de todo imigrante, a gente também tem um sonho, tem uma história, né? Tem um propósito. E eu acho que eu já falei até isso no início, né? E todo esse pânico acaba sendo expandido, né, para todos os imigrantes ali daquele país. Porque se isso aconteceu em um lugar, meu Deus, isso também pode acontecer aqui, sabe? E aí o sentimento de tensão vai se espalhando. Então, se você é imigrante e com tudo isso está sentindo tensão, medo, angústia, saiba que é natural, né? E você tem o direito de se sentir assustado com tudo isso que está acontecendo, mas também de buscar acolhimento. Lembre-se que a psicologia pode ser um lugar seguro para você reconstruir a sua identidade, ressignificar a sua trajetória e encontrar um novo sentido de pertencimento. E se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilha esse episódio, né? Um gesto simples pode fazer toda a diferença. E se esse vídeo tocou você, compartilhe, curte, comente também, me siga nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo, tá, um e-book sobre luto migratório, para quem quiser compreender mais sobre isso e para você, imigrante, né, que pode estar vivendo um luto e não sabe, tá? Então é isso, até o próximo episódio.